Dor de cabeça, principalmente dor de cabeça aqui na testa, na nuca, irritabilidade, a pessoa faz qualquer coisa, já tá estressada. Muitas das vezes, sem motivo, você já tá estressada. Não sabe o motivo, mas tá estressada. Intolerância a ruídos. Quem já viu, já sentiu isso? Aquela pessoal que faz vídeo com a unha assim, arranhando, mastigação, já tá estressada, não consegue escutar por muito tempo esses barulhos, esses ruídos. Tem dificuldade também de perder gordura na região abdominal. Faz dieta, mas a verdade é que a gordura na região abdominal se mantém ali. Se você sente um desses sintomas, muito provavelmente você esteja sofrendo sim com cortisol alto durante o seu dia inteiro. E eu não sei se você sabe, mas o cortisol ele é um hormônio importantíssimo, inclusive para o seu organismo, mas quando alto o tempo inteiro, ele pode potencializar o seu processo inflamatório e dificultar ainda mais a sua perda de gordura. E aí você entra no ciclo de fazer mais dieta restritiva com o objetivo de conseguir perder gordura e com essa dieta mais restrita, você está causando um estresse maior para o seu corpo, que vai aumentar ainda mais o seu cortisol, gerando ali um cortisol invertido ou então um cortisol que está alto desde o começo do dia até o final do dia. Se você deseja, de uma vez por todas, começar a trabalhar a favor desses desequilíbrios no seu organismo, que potencializam o seu processo inflamatório e dificultam sua perda de gordura, vem comigo que hoje eu vou te fornecer 4 estratégias para você começar a colocar na sua rotina para reduzir esse cortisol. Na verdade, equilibrar esse cortisol. Olá, meu nome é Karine, sou nutricionista e aqui nesse canal nós vamos falar sobre emagrecimento, reprogramação do metabolismo, desinflamação, hormônios, equilíbrio desses hormônios, nutrientes. Se esses assuntos te interessam, clique aqui, já se inscreva no canal e curta também esse vídeo. Bom, como eu estava falando, hoje nós vamos conversar sobre cortisol alto. Como que a gente consegue controlar esse cortisol alto durante o dia e favorecer uma redução do processo inflamatório e também destravar a eliminação de gordura. Que fique claro que as estratégias daqui serão para um cortisol alto. Mas é importante salientar que além do cortisol alto durante o dia inteiro, nós temos com muita facilidade, encontramos com muita facilidade pessoas com cortisol invertido, que é quando o cortisol ele está mais baixo no início do dia, onde ele deveria estar mais alto, e no final do dia ele está mais alto. Sabe aquelas pessoas que falam que são pessoas noturnas? Não adianta. Eu sou uma pessoa noturna, eu tenho muito mais energia no final do dia. Pois bem, são exatamente essas pessoas que tendem a ter um cortisol mais alto nesse final do dia e já acordam cansada, porque esse cortisol ele está mais baixo. Antes de qualquer coisa, é importante que você entenda que o cortisol ele é um hormônio importante, ele é produzido pela nossa glândula adrenal e ele é muito importante. Ele é fundamental para controle do nosso carboidrato no sangue, metabolismo de carboidrato. Ele, quando equilibrado, ajuda no processo de desinflamação. Quando a gente precisa de um estado de alerta, ele também vai nos ajudar. Em alguns momentos nós precisamos disso, né? Ele nos fornece um medo, por exemplo. Então, eu preciso ter esse medo e esse medo ele vem também ao aumento do cortisol. Ele favorece a minha pressão sanguínea. Então, existem vários fatores que fazem com que esse cortisol ele seja algo benéfico para o meu organismo. Então, ele não é algo ruim totalmente, desde que ele esteja equilibrado. O grande problema é que a maioria das pessoas atualmente sofrem com esse desequilíbrio de cortisol. Ou por um cortisol, como eu falei anteriormente, que está alto ao longo do dia inteiro, ou um cortisol que está baixo no começo do dia e alto no final do dia. Está invertido, que a gente chama. E como que é o cenário de um cortisol normal? Naturalmente, esse cortisol, às 3 horas da manhã, ele começa a ser produzido. E ele tem 3 picos durante o nosso dia. Isso, obviamente, a depender da nossa rotina alimentar, tá? Do nosso dia a dia. Esse cortisol, o primeiro pico que deveria acontecer desse cortisol gira ali em torno da manhã, das 9 horas da manhã, ou então 1 hora após acordar.
O segundo pico que seria natural desse cortisol durante o dia seria ali entre o horário de meio-dia e perto do almoço. E o terceiro e último pico desse cortisol gira em torno de 6 horas da tarde, ou então perto do pôr do sol. Como eu falei anteriormente, o que acontece com muita frequência é quando ele está alto durante o dia inteiro, ou quando ele está invertido, que é onde vai também implicar diretamente com a qualidade do nosso sono. Então, a pessoa que acorda de madrugada, muitas das vezes, isso pode ser retrato de um cortisol que está desequilibrado. Ela já acorda de manhã mais cansada. E esse cansaço com dor de cabeça também, mais inchada, isso pode ser retrato desse cortisol que está totalmente desequilibrado. Agora vamos às 4 estratégias fundamentais para que você consiga equilibrar esse cortisol que está alto. E aqui eu levo em consideração, como eu falei, com cortisol alto desde o começo do dia até o final do dia. O primeiro passo que você pode começar a fazer é utilizar chá. Chá de passiflora, por exemplo, vai ajudar tanto na produção da serotonina, para facilitar essa redução do cortisol, e vai te trazer mais uma tranquilidade, uma calmaria. Além disso, é importante eu ter combinações com carboidratos que contenham triptofano no início do dia. É importante ter proteína, muito importante, eu vou falar disso no próximo passo. Mas, além da proteína, é fundamental que você tenha também a oferta de alguns carboidratos de forma estratégica. Então, consumir uma banana com tahine, uma semente de girassol, essa combinação, ela também contém muito triptofano, que vai facilitar essa produção de serotonina, que é o que eu quero para me tranquilizar e me ajudar a reduzir, na verdade, estabilizar esse volume de cortisol também no início do dia, quando ele está muito alto durante esse início do dia. Segundo ponto fundamental é que você consiga introduzir um volume maior de carboidrato, tanto na parte da tarde quanto na parte da noite, para que eu consiga facilitar essa produção de serotonina. Lembra que eu falei que é natural que esse cortisol ele esteja mais baixo no final do dia para dar lugar à produção de melatonina, que vai facilitar o meu sono? Então, se eu consigo concentrar um volume maior de carboidrato, tanto no almoço quanto no jantar, quanto no lanche da tarde, isso vai favorecer essa produção de serotonina, o que vai facilitar ainda mais essa redução do volume de cortisol. Karine, você acabou de falar que no café da manhã eu tenho que ter carboidrato, e agora você está falando que eu tenho que ter mais carboidrato no jantar e no café da tarde. Sim, a comparação do volume de carboidrato ela é exatamente essa, onde você coloca mais carboidrato no final do dia, reduz esse volume de carboidrato à tarde, no almoço e no café da manhã. Isso, obviamente, não quer dizer que eu tenha que excluir esse volume de carboidrato tanto no almoço quanto no café da manhã. Não é isso. Eu preciso ter uma comparação de volume. Então, o volume de carboidrato no final do dia, ele será maior no jantar. À tarde, esse volume de carboidrato ele também será maior em comparação ao almoço e também em comparação ao café da manhã. Outro ponto importante, que é fundamental, é organizar a sua rotina alimentar com horários. E eu falo isso porque cortisol ele é muito da nossa rotina. Isso vai depender muito da gente começar a estabilizar ali, estabelecer uma rotina de alimentação. Com essa rotina, é importante que eu tenha esse fracionamento da alimentação, tendo mais ou menos um horário pré-estabelecido para realizar cada refeição. O café da manhã, por exemplo, deixar o café da manhã até mais 9 horas, no máximo. Almoço até mais 2 horas da tarde. Do lanche da tarde, até umas 4 horas da tarde realizar esse lanche para realizar ali o jantar de 6 a 7 horas da noite. Estar em um horário legal para te manter esse fracionamento e manter essa disciplina de conseguir repetir sempre, fazer sempre, para começar a organizar esses horários da alimentação. Se a gente consegue também fazer esse fracionamento, dividindo o volume calórico para cada fracionamento, para cada refeição parecido, melhor. Porque assim a gente consegue também manter uma estabilidade do nosso volume de glicose. Muitas das vezes, esse pico de glicose que eu gero e também de insulina na alimentação durante o meu dia vai desestabilizar ainda mais esse volume de cortisol, trazendo um cortisol mais alto. Então, manter essa estabilidade de insulina, de glicose ao longo do dia também ajuda muito. Quarta estratégia é olhar em direção às deficiências nutricionais
que podem acontecer graças a um cortisol alto ao longo do dia inteiro, que não é natural. Então, muitas das vezes, essa adrenal que precisa produzir muito cortisol graças a um estresse externo ou então algum desequilíbrio do organismo que está trazendo esse estresse para o organismo e aumentando esse cortisol, ela vai depredando muitos nutrientes. Os principais são vitamina C e magnésio. E aí o que acontece é que eu gero uma deficiência que é chamada de deficiência oculta. Eu não sei que eu estou em deficiência, mas o meu corpo ele está requerendo muito daquele nutriente para tentar estabilizar, manter ali aquele volume de cortisol graças a um outro fator que está acontecendo. Então, manter um fracionamento do volume de vitamina C, principalmente, é fundamental. Manter essa oferta ali no período da tarde, da manhã, legal. Se consegue à noite, melhor ainda. Onde a gente encontra um volume legal de vitamina C? Acerola. Tem acerola, tem camu-camu. Camu-camu você consegue encontrar em pozinho, então dá pra fazer shot de camu-camu fracionado durante o dia, ao longo de ali, três vezes ao dia, para manter essa oferta de vitamina C. Caju também tem um volume legal. Kiwi tem um volume menor em comparação à acerola e o caju, mas também concentra um volume legal de vitamina C. Então, manter essa oferta de vitamina C na sua rotina vai facilitar a fornecer mais nutrientes para o seu organismo no momento onde a sua adrenal está requerendo muito esses nutrientes por causa desse cortisol. E, obviamente, assim, facilitar essa redução do cortisol. E eu sei o quanto é desafiador você tentar fazer várias dietas e não conseguir chegar a lugar nenhum na perda de peso. Muitas das vezes isso está relacionado a desequilíbrios no seu organismo, como o caso do cortisol. Eu mesmo já atendi várias mulheres que tinham esse cortisol invertido ou um cortisol alto ao longo do dia inteiro, o que dificultava ainda mais o processo de evolução dessa perda de gordura e, principalmente, trazer uma sequência de sinais e sintomas e inflamavam mais o organismo dessas mulheres. Nós, mulheres, temos mais sensibilidade realmente a esse desequilíbrio do nível de cortisol. Isso por uma sequência de desajustes que podem acontecer no nosso organismo, de hormônios, de deficiências nutricionais. E também com o nosso dia a dia, com a nossa correria, pode também estimular ainda mais esse processo de aumento do cortisol, desequilíbrio desse cortisol pela falta de rotina. Por isso que foi pensando em você e por eu já ter passado por isso que eu desenvolvi o método do Reprograme-se, onde já ajudei centenas de mulheres dentro desse desafio a regular esse cortisol. Mas não só isso, a reprogramar o metabolismo, a desinflamar o corpo, finalmente destravar a eliminação de gordura durante 15 dias. Lá você terá acesso não a um plano alimentar restritivo, muito pelo contrário. Eu entendo você, eu olho para todos os desequilíbrios do seu organismo e assim a gente consegue tratar a raiz do problema, desinflamando o seu corpo, potencializando o seu metabolismo para finalmente a consequência ser a perda de gordura. Nós estamos com as inscrições abertas do Reprograme-se, é a última turma de 2024, edição final de ano. Se você quer saber mais detalhes de como se inscrever, clique no link aqui abaixo da descrição ou então no link que está fixado no comentário. Te espero lá!